Fala, caveiras! Fala, policiais penais do Estado de Goiás. Você viu que eu não disse nem futuros, eu disse policiais penais do Estado de Goiás, porque é isso mesmo, já estou começando profetizando na sua vida. Fala, meus queridos, professor Roger Mourão aqui com você novamente, para darmos continuidade e hoje finalização do nosso módulo de Direito Administrativo, temática hoje extremamente válida, extremamente importante, extremamente gostosa de ser trabalhada. Responsabilidade civil ou responsabilidade extracontratual do Estado. Como já de costume, o professor trouxe a parte doutrinária, trouxe a parte legislativa, a parte das leis, principalmente a fundamentação base da responsabilidade civil, que é a Constituição Federal, trouxe fundamentado, e lógico, sempre tá, a parte jurisprudencial, os julgados, tá, os entendimentos dos tribunais superiores, a parte da jurisprudência e questões para tudo ratificar, tá? E amarrar esse conhecimento na sua cabeça para você nunca, se você tinha, não terá mais dificuldade e nunca mais errar questão de prova acerca dessa temática. Beleza, meu querido? Então, sem enrolação, ó, slide na tela para você. Tá aí, ó, o nosso slide, tá? Como eu já sempre coloco aqui, ó, @Roger, ó, cadê aqui? Trocou para canetinha, aqui. Roger Mourão, com 2 Os no final. Manda lá no Instagram que o professor está sempre disponível a ajudá-lo a sanar as suas dúvidas, caso ainda tenha, beleza? Então, olha só, iniciando, qual que é o nosso super dado, a nossa fundamentação jurídica? Parágrafo 6º, artigo 37 da Constituição Federal, onde fala as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras, ou seja, que prestem um serviço público, tá? Mesmo arte de direito privado, seja permissionária, autorizatária, tá? Que prestam serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade de agente público, causarem a terceiros. Até aí, a parte objetiva. Então, vamos por partes. Eu vou fundamentar primeiro para você no parágrafo 6º, artigo 37 do texto constitucional, tá? E aí a gente parte para as regras da objetiva, a gente parte para todo o regramento doutrinário e as fundamentações jurisprudenciais para a gente discernir acerca dessa temática, beleza? Olha só, na tela então vamos matando esse assunto aqui, olha só. Lá no artigo 37, lá no parágrafo 6º, como eu disse para você, as pessoas jurídicas de direito público. Professor, quem são as pessoas jurídicas de direito público? Nós temos, tá? Como você já assistiu nossa aula de administração pública, nós temos da administração direta, tá? O MEDO, né? Que é a União, Estado, Distrito Federal e Município, né? Aquela mnemônica do MEDO. Então, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Professor, temos mais pessoas jurídicas de direito público? Temos. Nós temos a autarquia, ela é da administração indireta, tá? Aqui são os entes da administração direta, ela é da administração indireta, contudo, é uma pessoa jurídica de direito público. Então, nós temos aqui da indireta a autarquia, nós temos a fundação, né? Quando ela é uma fundação autárquica, então, fundação autárquica. Nós temos as pessoas jurídicas de direito público. Professor, e as de direito privado que prestem um serviço público? Nós temos de direito privado, já aqui na administração indireta, só relembrando para você, tá? Nós temos aqui a fundação enquanto fundação governamental ou fundação pública, tá? Ou fundação pública. Nós temos a sociedade de economia mista, nós temos a empresa pública, nós temos também os particulares aqui que prestam serviço público, pode ser pessoa jurídica de direito privado, que prestam serviço público, que são as concessionárias, tá? Concessionárias, as autorizatárias, as permissionárias, tá? Permissionárias. Nós temos todos esses aqui que são pessoas jurídicas de direito privado que prestam um serviço público. Neste caso aqui, olha só, estas pessoas, vou colocar até o marca-texto aqui para destacar para você. Estas pessoas, ó, jurídica de direito público e direito privado que prestem um serviço público, essas pessoas respondem o quê, professor? Volta a canetinha aqui, olha só. Respondem objetivamente. Professor, não estou entendendo. Calma. E vai dar tudo certo. Primeiro, eu estou destrinchando para você
o parágrafo 6 do artigo 37, e aí quando a gente for para as regras da objetiva e para as outras teorias acerca da responsabilidade civil, eu vou sempre fazer um paralelo com esse parágrafo 6, porque isso aqui é a base da nossa responsabilidade civil do Estado. Então, eu vou sempre voltar nele para te explicar e ratificar, ou seja, para confirmar esse conhecimento estudado, trabalhado aqui, destrinchando o parágrafo 6 do artigo 37. Então, lá no final dos nossos blocos, nós vamos falar assim, professor, agora eu entendi tudo essa novidade aqui, tá? E principalmente todas as jurisprudências acerca dessa temática. Você não vai ter dúvida mais acerca disso tudo aqui, beleza? Então, olha só, continuando. Responderão pelos danos que seus agentes nesta qualidade. Qual qualidade, professor? Qualidade de agente público, tá? Causarem a terceiros. E aqui eu acrescento para você que desde 2017, frente, tá? Entendimento consolidado dos tribunais superiores, que são terceiros usuários, tá? Aqui minha caneta, aqui. São terceiros usuários e não usuários de droga, professor? Não, usuários do serviço público, tá? Do serviço público. Que por hora, por muitas vezes, é uma droga, mas de outro tipo, tá? Então, olha só, as pessoas jurídicas de direito privado e as de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem pelos danos de seus agentes. Nesta qualidade, tem que estar na qualidade, inclusive é uma das regras da objetiva, tá? Tem que estar na qualidade de agente público, causar a terceiros. Esses terceiros usuários e não usuários. Professor, até aqui, até esse ponto do parágrafo 6 do artigo 37, o que é isso? Isso aqui é a teoria objetiva. A regra adotada no Brasil hoje, teoria do risco administrativo. Você que já estuda mais tempo sabe bem disso. Você que está começando agora, fique tranquilo que você não vai ter dúvida acerca disso aqui. Eu vou te explicar com riqueza de detalhes nos próximos slides. Olha só. Então, até aqui, meu querido, ó, até mudar a cor da caneta para destacar isso daqui para você. Vou colocar um verdinho aqui. Ó. Até aqui, nós temos, olha só, a chamada teoria objetiva, tá? Ou teoria adotada no Brasil, a teoria do risco administrativo, beleza? Então, até aqui nós temos isso. E aí, do final, a parte onde eu dividi para frente, nós temos aqui assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Vou te explicar de antemão o que é isso. Quando tem-se, olha só, como eu estou esperando o senhor e a senhora nas fileiras da extraordinária Polícia Penal do Estado de Goiás, amém? Amém, é certo, tem que receber. Olha só, quando eu e o senhor estivermos patrulhando nas imediações das unidades prisionais ou do complexo prisional, seja aqui em Aparecida de Goiânia, quando eu e o senhor ou eu e a senhora estivermos patrulhando, nós estamos na figura do Estado, na figura de representantes do Estado, certo? E aí, se nós colidimos, seja de forma lícita, né? Estamos andando de acordo com as regras de trânsito, ou de forma ilícita, excedendo o limite de velocidade, não é diligência de acompanhamento, não é perseguição mais, tá? Acompanhamento ao indivíduo em atitude suspeita ou que esteja empregando fuga, que seja, e colidimos no carro de um particular ou de um terceiro que não esteja envolvido na situação. Neste caso, essa vítima teve o dano sofrido, essa vítima ela entra com uma chamada ação de indenização contra o Estado, certo? Para quê? Para que o Estado, nós, na figura de Estado, para que o Estado a indenize por esse dano sofrido. Professor, não vai entrar contra o agente público? Não, porque nós estamos na qualidade, veja que eu falei para você, seus agentes nesta qualidade. Nós estamos na qualidade de agente público. Qual que é a pessoa jurídica de direito público que nós estamos representando? É a Polícia Penal? Não, o órgão não tem personalidade jurídica. Você viu nossa aula de administração pública. Nós estamos na figura do Estado de Goiás, certo? Ótimo. Inclusive, como eu falei que o órgão não tem personalidade jurídica, o aluno mandou, professor, mas não tem CNPJ? Sim, tem CNPJ, mas para fins de controle de verbas públicas, tá? Para o controle do Tribunal de Contas, etc. Tá? Para estas finalidades, controle financeiro, não para a personalidade jurídica.
Então, veja bem, colidiu, essa vítima entrou contra o Estado. Por quê? A respeito da teoria do órgão, teoria da imputação, nós estamos na figura de Estado, é este ato imputado ao Estado inverso. Aí, o Estado fica no prejuízo? Não, o Estado nunca fica no prejuízo. Ele entra na chamada ação de regresso contra eu e você, que nós nos envolvemos neste acidente, nessa colisão. Então, a vítima entra contra o Estado entra contra o agente público. Nós, no caso hipotético narrado. Agora eu volto para você ao parágrafo 6 para você, com essa ideia, entender isso daqui, olha só. Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Olha só, neste caso aqui, quem utilização de regresso? A pessoa jurídica, no caso narrado, o Estado, porque nós estávamos representando o Estado de Goiás, certo? Ótimo. E quem é o responsável? Eu e você. Amém? Amém? Amém. Tem que receber. Amém. Olha só, eu e você, no caso, o agente público, certo? Policiais penais. Nós vamos responder, o Estado vai ingressar essa ação de regresso contra nós, contra o agente público, contra você, nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, quando tem que se provar o dolo ou a culpa, inclusive vou entrar nisso aqui com riqueza de detalhes lá na frente, é a chamada teoria subjetiva, ou adotada a nomenclatura pela doutrina, a teoria da culpa administrativa. Tem outras nomenclaturas também, tá? Temos outras nomenclaturas também. Culpa administrativa, culpa anônima, culpa recíproca, tá? É tudo relacionado à teoria subjetiva, ok? Neste caso, precisa-se provar o dolo ou a culpa. Professor, então no caso da teoria objetiva, precisa provar o dolo ou a culpa? Não, somente o nexo de causalidade entre a conduta praticada, o nexo de causalidade entre a conduta praticada e o dano sofrido, só, tá? Neste caso da teoria subjetiva, que é o caso da ação regressiva do Estado contra o agente público, ou a pessoa jurídica contra o agente público, aí sim precisa provar o dolo ou a culpa do agente público, além do nexo de causalidade, beleza? Ótimo. Com base nisso, avançamos agora para a regra as regras da objetiva. Primeiro veremos as regras da teoria objetiva e aí entraremos efetivamente nas partes específicas do conteúdo. Vem com o professor aqui que você vai entender isso aqui com riqueza de detalhes. Olha só. Então, primeiro, as regras da objetiva. Como você já bem viu, tem que ser na qualidade de agente público. Nós vimos aqui, olha só, nesta qualidade. Qualidade de quê? De agente público, beleza? Quando, olha só, fora de serviço, utiliza-se da sua condição funcional. Como é isso, professor? Você é policial penal do Estado de Goiás. Constitucionalmente falando, você, como policial, você tem a obrigação, o dever de prender quem quer que for encontrado em flagrante delito, certo? E aí você vê a alma cebosa do ladrão saiu de alvará ontem, da sua unidade. Aí você conhece o indivíduo com riqueza de detalhes, você conhece perfeitamente ele, porque você já teve vários desafetos com ele dentro da unidade, porque o cara é extremamente desrespeitoso. E aí, infelizmente, saiu, ou felizmente, né? Saiu de, depende da interpretação, saiu de alvará ontem. E aí hoje, você está de folga, você estava de serviço ontem, saiu no seu plantão, hoje você está de folga, você passa na rua, há uma cebosa ali, ó, o cano, e a maioria usa aquele revólver, vai desgraçado, todo enferrujado, encebado, metendo o cano na senhorinha com a criança arrastando o netinho dela e roubando a senhora, mediante violência, porque ele é extremamente violento, e com a grave ameaça do revólver, certo? Aí você vê aquilo e você fala, porra, estou obrigado. Que bom que eu sou obrigado. Ótimo. Naquele momento, no caso narrado aqui, você está de folga, correto? Aí você fala, polícia, vai, levanta a mão, polícia, beleza. Naquele momento que você falou, polícia, levanta a mão, você invocou a qualidade de agente público, certo?
neste momento, acerca da temática de responsabilidade civil do Estado, neste momento, a partir deste momento, se você causar um dano a um terceiro ou qualquer outro tipo de situação, envolvido ou não na situação, você está na figura de Estado. O Estado vai ter responsabilidade civil acerca desse seu ato praticado. Porque você invocou a qualidade de agente público. Você falou, vai, Zé, polícia, levanta a mão. Aí você está na qualidade de agente público, mesmo que você esteja fora de serviço. Volte aqui no material, olha só. Fora de serviço, utiliza-se da sua condição funcional. Você invocou a qualidade de policial, ok? Olha só, quando fora de serviço, mas estiver na aparência de estar em serviço. Neste caso aqui, é uma situação que, inclusive, eu não faço, eu não recomendo que os senhores façam, tá? Aqui em Goiás ainda é bom, mas é melhor evitar. Nesse caso aqui, o polícia acabou de sair de serviço, mas ele vai embora para casa fardado. Não, vou tirar em casa, vou tomar um banho em casa, moro perto, às vezes não, que seja. Se você mora do lado de onde você trabalha, irmão, não interessa. Não vai embora para casa fardado. Segue o conselho do professor, tá? Pega o bisu. Falando agora como professor, como seu amigo, como policial também. Não vai. Olha só, vamos evitar a cagada. E aí o cara vai embora para casa fardado. Mesma situação, você acabou de sair do plantão, o cara saiu ontem, no dia do seu plantão, você está saindo do plantão cedo, e aí você está de folga, mas está fardado. E aí você vê a mesma situação, a alma cebosa lá metendo o cano na senhora. Aí você fala assim, perdeu. Levanta. Para não atirar no cara, né, de pronto. E aí você falou, você invocou a qualidade de agente público? Você falou, vai, polícia, levanta. Não, você não invocou a qualidade de agente público. Mas, porra, você está fardado. Você não está em serviço, mas você está na aparência de estar em serviço, por estar fardado. Nessa condição, você também está na qualidade de agente público, tá? O Estado também tem responsabilidade civil, inclusive objetiva, nos atos praticados por você, inclusive nos danos suportados por particulares relativos à sua conduta, beleza? Continuando então no material, olha só. Atos praticados por funcionário de fato ou funcionário putativo. Neste caso aqui, vamos dar um exemplo mais fácil. O maluco passa no concurso público, ele fica ali talvez nos excedentes, talvez por idade, por algum motivo, ele entra por meio de liminar judicial. Fica ali 3 anos trabalhando, por exemplo. Inclusive, quando passei na Polícia Militar de Minas Gerais, tinha um policial lá fazendo as etapas do concurso junto comigo, inclusive muito bom, cara, fazendo as etapas junto comigo, porque ele estava de liminar, já tinha uns acho, 3 ou 4 anos que ele já era policial lá, trabalhando tranquilamente, regularmente, só que ele estava com meio de eliminar ele estava para cair. Ele fez concurso de novo, passou e estava nas outras etapas. Ele foi aprovado dentro das vagas, inclusive. Então, ia exonerar e tomar posse de novo, só que aí não ficaria mais no perigo da liminar cair. Neste caso aqui, o caso hipotético, para você entender a responsabilidade civil, o cidadão, ele entrou, está ali 3 anos mais ou menos trabalhando, está por meio de liminar. Todo mundo conhece que o cara é polícia, inclusive posta várias fotos no Instagram. Tem que postar uma fotinha de vez em quando. Tem ou não tem? Tem, canado, fuzil 556, CTT, arma longa, HUs-12, que é uma arma extraordinária que a gente utiliza, extremamente versátil, que utiliza munição química, munição de baixa letalidade, que é o elastômetro, munição letal, sal, se for, ela atira. Tudo. A arma é sensacional. Cara, e aí, posta foto, todo mundo sabe que você é polícia. Só que aí, sua liminar cai. Sua liminar caiu hoje. Ou seja, a partir do momento da sua liminar, você não é mais policial. Só que, às vezes, não chegou, o pessoal da unidade é desatento e não viu que chegou a ordem judicial para que você deixasse o serviço. E aí você passou ali, vamos supor que mais uma semana trabalhando. Todos aqueles seus atos praticados, para todo mundo, você é policial. Porque você está 3 anos trabalhando regularmente. Só que aquela semana não. Sua liminar caiu. Você tem que deixar as fileiras. Você não, a pessoa. Vamos lá. A pessoa tem que deixar as fileiras da extraordinária Polícia Penal, certo? Ótimo. E aí, nessa semana trabalhando, ela está na qualidade de agente público. É um funcionário putativo, todo mundo imagina que ele é, porque ele realmente era, ou funcionário de fato, que ele exerce as funções, só que não tem mais a liminar que regulariza o trabalho dele. Então, neste caso, o Estado também tem responsabilidade, inclusive objetiva, pelos danos causados por este cara, beleza? Olha só, então, essas aqui são as regras básicas
da objetiva. Continuando nas regras das objetivas, quais são os danos indenizáveis, professor? Ó, dano material, bem dito, né? Todo mundo isso aqui já sabe bem, material, dano moral, ou dano também à imagem. A imagem. Eu volto aqui, minha canetinha, aqui. Dano à imagem. Todos esses danos são indenizáveis, tá? Danos indenizáveis. E aí eu coloquei para você aqui, o dano pode ser oriundo de uma conduta lícita ou de uma conduta ilícita. Ah, professor, mas conduta ilícita praticada pela gente, o Estado também responde objetivamente na situação? Sim. Lembra lá do primeiro exemplo que eu dei, do patrulhamento, eu, você, nós patrulhando ali nas imediações da unidade, daquele perímetro de segurança de uma unidade ou do complexo prisional que seja, porque a função, a atribuição do policial penal, você já bem sabe, que é a parte da segurança, seja interna ou externa, tá, das unidades prisionais. Então nós temos ali realmente um perímetro de segurança que pode ser feito no meio de patrulhamento, patrulhamento tático ali e tudo mais. Inclusive eu já trabalhei no grupo de guardas murais, a gente fazia o patrulhamento tático ali externo de todo o complexo prisional de Aparecida de Goiânia, certo? E ali nós efetuamos já várias prisões, faca, droga, arma, a loucura toda ali, certo? E inclusive outros policiais já prenderam arma, já rolou troca de tiro, rolou várias coisas. É muito versátil a atribuição do policial penal. Nessa perspectiva, olha só, nessa perspectiva, nós estamos na diligência, não perseguição, diligência de acompanhamento com um indivíduo infrator da lei ou mesmo que atitude suspeita, certo? Nós estamos dentro do limite da via, regularmente, uma conduta lícita, legalmente e constitucionalmente prevista para nós, agentes públicos. E aí acontece alguma coisa que tem uma batida no terceiro. Bateu a viatura no carro do terceiro ali que veio atravessar e colidiu com a viatura. Aí o cara, suponhamos que o cara foi e empreendeu fuga e ele houve a colisão da viatura com o particular, certo? Dessa forma, era uma conduta lícita, você estava regularmente ali, ou dentro dos viés, ou dentro dos limites, dos ditames legais de perímetro urbano, de deslocamento e tudo mais, está. Ok. Então, danos oriundos de uma conduta lícita. Só que aí suponhamos que o cara empreendeu a fuga na contramão, você diligenciou o acompanhamento na contramão também, excedendo os limites de velocidade, furando sinal e a loucura toda. É uma conduta ilícita, segundo os regramentos de trânsito do Código de Trânsito Brasileiro? Sim, é uma conduta ilícita. Porém, também, o mesmo exemplo de colisão ali, o cara estava certinho, você estava na contramão, fora do limite de velocidade, furando sinal, a loucura toda, colidiu no carro do particular, certo? É uma conduta ilícita, porém também é o dano indenizável e suportado pelo particular, que ele vai ingressar com ação de indenização contra o Estado. Beleza? Ótimo. Então são danos oriundos de uma conduta lícita ou danos oriundos de uma conduta ilícita. Show? Pegou a ideia? Vamos avançando no conteúdo então, olha só. Agora, jurisprudências, olha só. Jurisprudências para ratificar esses entendimentos para você. Pega aqui a ideia, o julgado foi em 2021, extremamente recente, olha só. Em regra, o Estado responde de forma objetiva pelos danos causados, olha quem? Profissional de imprensa. Isso aqui, volto com o professor, já caiu em diversas questões de prova desse julgado para frente, tá? O último concurso foi no ano de 2019, não tinha essa situação desse julgado ainda. Então, de 2021 para frente, para cá, já caiu por algumas ocasiões em questão de prova. Por isso o professor está trazendo para você essas novidades jurisprudenciais para que você não erre mais ou não chegue a errar a questão de prova acerca disso, beleza? Olha só. Vamos lá. Responde objetivamente pelos danos causados a profissional de imprensa ferido por policiais durante cobertura jornalística manifestação pública. Olha só. Ele responde de forma objetiva pelos danos causados ali por policiais nessa cobertura de manifestação pública que ocorra, olha só, tumulto ou conflito, mas, olha só, desde que o jornalista não haja descumprido de forma ostensiva e clara a advertência quanto ao acesso às áreas definidas como grave risco à sua integridade física, certo? Caso poderá ser aplicada a excludente da responsabilidade. Lógico, porque foi que qual excludente que será? Culpa, olha só, culpa, já fazendo um adendo aqui que a gente vai estudar, né? Culpa exclusiva dessa
vítima aqui, ó, o mocorongo do profissional de imprensa, tá? Neste caso, aí o Estado não, inclusive, né? Neste caso, o Estado não tem o dever, a obrigação de indenizar o dano, tá? Então, se você ou policial falou, Xará, não entra aí não, vai dar merda, vai dar errado, vai cair aí, ó, na área de segurança, vai entrar e vai tomar um tiro na troca de tiro, vai entrar e vai ser atropelado pelo carro que tá passando em alta velocidade, qualquer porcaria de situação que seja, falou, ô, Mocorongo, não entra aí. Aí ele, não, eu tenho que cobrir, eu tenho que fazer a novidade aqui, sai até picando no pezinho assim, ó. De repente, toma um tiro, vai atropelado, escorrega lá na ladeira e cai, quebra a boca lá o trem. O Estado vai ter o dever de indenizar, porque ele descumpriu de forma clara e ostensiva a advertência sua ou do policial, qualquer que seja o agente público que estiver no ditame ali, na liderança da ocorrência, beleza? Neste caso, aí, nós temos a ideia desse julgado. Avançando aqui no material, olha só. Delegatários de serviço público. Quem são os delegatários, professor? Nós temos ali, na qualidade das pessoas jurídicas, volto aqui com o professor, olha só, no primeiro slide, das pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público, tá? Nós temos aqui também a qualidade dos delegatários. Aí eu volto nesse material aqui, olha só. Eles respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros usuários ou não usuários, como eu falei para você. Tem a súmula do STF, tá? De 2017 para frente, respondem também os terceiros não usuários do serviço público, tá? E as questões mais antigas, elas dirão o contrário disso aqui. Então, se você, preste atenção, se você for responder questão desse ano para trás, cuidado, tá? É um entendimento que já não vige mais, beleza? Então, olha só. Esses delegatários, por que eles respondem? Voto aqui no professor. Por que eles respondem objetivamente? Por que eles respondem objetivamente? Porque lá fala, no parágrafo 6 do artigo 37, as pessoas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Então, nesta situação, eles se enquadram nas pessoas jurídicas de direito privado que prestam um serviço público. Por isso, respondem objetivamente. Beleza? Ótimo. E aí respondem por danos causados a terceiros usuários e não usuários de serviço público. Vou te dar um exemplo aqui que você vai entender e aí já não erra mais ou não tem mais dúvida acerca disso. Professor, terceiros usuários. Vamos falar, Metrobus aqui em Goiânia. Ela presta um serviço público? Presta. É uma pessoa jurídica de direito privado que presta um serviço público, certo? Perfeito. Ótimo. Ela responde objetivamente, porque ela se enquadra na segunda situação do parágrafo 6 do artigo 37 da Constituição Federal. Ela responde objetivamente pelo dano causado a um terceiro usuário do transporte coletivo. Responde? Responde. Mas suponhamos que o motorista ali teve uma noite muito doida e ele ainda está muito doido e vai trabalhar muito louco. E aí ele vai ver cogumelos na estrada, tenta desviar dos cogumelos na estrada, capota o ônibus. Só que nessa capotada do ônibus, ele não fere só os terceiros, os particulares usuários do transporte coletivo. O ônibus escorrega e também acerta pessoas na calçada. Essas pessoas na calçada ali eram usuários do serviço público? Não, eram terceiros não usuários do serviço público. Certo? Nessa condição, a pessoa jurídica e privada, no exemplo que eu dei, né, o caso hipotético, a Metrobus, ela vai suportar, ela vai ter o dever objetivo de indenizar esses usuários, ou seja, os passageiros do transporte, e esses terceiros não usuários que estavam ali na calçada do caso hipotético que eu expliquei para você, beleza? Então, tem a ideia de terceiros usuários e não usuários. Aí, professor, e se a Metrobus não tiver condição financeira de arcar com essa situação? Aí, quem delegou o serviço público, a pessoa jurídica de direito público, a qual delegou o serviço, tá? O serviço, ela responde de forma subsidiária, tá? Ou seja, se não tiver condição de arcar, essa pessoa jurídica a qual delegou responde de forma subsidiária. Volte aqui no material, olha só. Então, o Estado ou a pessoa jurídica, tá? Porque nós temos a possibilidade de uma pessoa jurídica de direito privado que presta um serviço público, no caso, uma empresa pública ou sociedade economista, delegar também o serviço para uma pessoa jurídica privada, permissionária, concessionária. Então, neste caso, o Estado ou a pessoa jurídica,
responde de forma subsidiária e subjetiva, inclusive, quando a delegatária não puder arcar, beleza? Aí eu trago a ideia aqui para você, já adiantando o conteúdo, olha só. A empresa pública e a sociedade de economia mista, se assistiram na nossa aula de administração pública, elas tanto podem explorar a economia, quanto podem prestar um serviço público, certo? Quando elas prestam serviço público, já se enquadra no parágrafo 6 do artigo 37, responde de forma objetiva. Mas quando elas exploram a economia, a responsabilidade é subjetiva, seja ação ou omissão, tá? Seja ação ou omissão, seja dolo ou culpa, a responsabilidade civil dessas pessoas jurídicas é subjetiva, tá? Sempre subjetiva. É isso que eu trouxe no material para você. Olha só. No caso de explorarem a economia, tanto na ação quanto na omissão, ou no dolo ou na culpa, a responsabilidade é subjetiva. Meu querido, olha só. Aí, para não ficar muito extenso, vou te dar 10 minutinhos, 5, talvez menos, tá? Para você tomar seu café, tomar sua água rapidão e voltar com o professor, que a gente já parte para a próxima etapa aqui no próximo bloco. Eu já te trago a ideia. Irmão, olha só, olha no meu olho aqui, preste atenção no que o professor vai te falar. Não perde os próximos blocos, tá? Vou tentar terminar em mais 2 blocos para você. Não perde os próximos blocos, porque eu vou destrinchar com muita jurisprudência, com muita lei, com muita questão, com muita doutrina para você, toda essa parte de responsabilidade civil, inclusive acerca de cada teoria especificamente, para você não errar mesmo, porque a minha ideia é que você acerte a questão, vou virar um doutor em administrativo. Não, se você quiser, amém. Mas se não quiser, você vai acertar a questão de prova, você vai se tornar um policial para o nosso advogado, bem? Então, 5 minutinhos, recebe. 5 minutinhos, 10 minutinhos, rapidão, e volta com o professor. Não deixa, pega a ideia de tudo isso que eu falei, não deixe de assistir os próximos blocos, ok? Vamos lá. Toma o seu café, toma sua água, volta com o professor, quem já me conhece, vamos avançar.